Entrevista com o presidente da Associação Comercial e Industrial de Marabá, empresário Ítalo Ipojucã. Ítalo, na sua avaliação, o que falta para o Pará entrar nos trilhos novamente? Investimento em logística. Eu acredito que é de senso comum, de domínio comum, principalmente do governo federal, de que em virtude do carro que comanda a balança comercial dessa nação hoje está focada em cima do agronegócio, e a produção de grãos acima do paralelo 16, uma linha imaginária que corta ali por imediações ali de Brasília, numa horizontal, a produção de grãos acima desse paralelo, ele já é maior do que a produção abaixo do paralelo. O que significa dizer que os portos do Centro-Sul, Paranaguá e Santos estão estrangulados. A condição que o Brasil tem é de definitivamente investir nos portos do Norte, ou seja, na logística através do Norte. E dentro desse quesito, o Pará é a bola da vez. Se tivermos a condição de colocarmos carga no porto de Barcarena, certamente o Barcarena, num curto espaço de tempo, será um dos portos de destaques do país. Primeiro, pela proximidade do mercado comum. Com o canal de Panamá e a sua duplicação, notadamente nós estamos de cara para o mundo, de cara para o mercado consumidor. Isso dá um diferencial significativo para o estado do Pará. É rota de custo, de competitividade da questão do preço do produto, no frete, no transporte. Mas para que isso aconteça, não basta a BR-163 ser asfaltada para acesso a Miritituba, Santarém, e embarque e daí para Barcarena e Mundo. A outra rota de escoamento é a produção do leste do Mato Grosso. Os últimos números que nos foram passados pelo setor pela cooperativa de produção do setor do agronegócio, eles colocam com muita propriedade. A produção do leste do Mato Grosso, por volta de 2024, vai estar gravitando na ordem aí de acima de 20 milhões de toneladas. E a saída desse produto já está acontecendo no tempo presente, através de carretas que vêm até Redenção, de Redenção cortam para o Palmeirante, onde tem acesso a Norte e Sul. Outros que não têm a condição de escoamento por lá, eles vêm até Marabá, e de Marabá têm acesso a Barcarena via rodoviária. Isso é um absurdo. Então eu acredito que se o Pará hoje tiver como estratégia, e tem como estratégia, está posto isso hoje, os investimentos estruturantes em logística, esse é o primeiro passo para que as demais coisas se descortinem. Entenda, Val, que num passado recente, antes da existência desse projeto, nós já tínhamos cenários muito bem identificados com uma vocação já delineada no estado para o setor mineral, para o setor da pecuária, que é histórico, estratégico, mas o agronegócio entra numa velocidade, numa consolidação espantosa e não tem mais barreira para frear isso. Nós estamos aqui com números que, ano após ano, nós vamos estar verificando recordes em áreas de plantio, recordes em produção, com um detalhe: ambientalmente sustentável. Nós estamos num divisor de biomas, nós não temos aqui a agressão a florestas em pé para a consolidação do movimento do agronegócio. Ele está acontecendo numa reposição, renovação natural de velhas pastagens, de áreas já degradadas, e esse mercado está se expandindo. Então são vetores de desenvolvimento pontuais. Mas para a competitividade de fato acontecer, não adianta a mineração estar hoje refém de um modelo e de uma concessão da ferrovia Carajás, que leva o minério da Vale para São Luís do Maranhão, e que impede que novos modelos se implementem por ausência de logística. Aí vem o que está se debatendo hoje, que é a FEPASA. A questão também dessa integração logística é um componente de dificuldade, que é o componente político. Estamos assistindo agora essa decisão equivocada do governo federal em lançar mão desse recurso bilionário para investir fora do estado do Pará, sendo que a concessão da rodovia é dentro do estado. E como é que você vê esse disparate político, essa decisão equivocada do governo federal, numa decisão unilateral, sem sequer consultar a bancada? Eu acho que é inadmissível. Primeiro porque, pelo pouco conhecimento que tenho,
mas uma decisão dessa de direcionamento de recursos advindos de uma renovação de concessão federal, ele necessariamente teria que passar por uma audiência pública e com a aprovação também do Tribunal de Contas da União, coisas que não aconteceram, no que chegou ao meu entendimento, ouvindo falas de autoridades no assunto. Mas o mais agressivo é como ele se deu. Um movimento que nasce do dia para a noite e vem a público, através das mídias sociais, de legítimos representantes do Centro-Oeste, e não diminuo a legitimidade da reivindicação deles, é legítima, é correta, mas a origem do recurso que vai ser aportado e viabilizar esse investimento lá, ele precisa, como dever de reparação, de um passivo que se consolidou por conta de um modelo infeliz. O modelo mineral é um modelo fantástico, mas ele foi implementado aqui na nossa região com um modelo que não verticalizou dentro da sua cadeia, e essa é uma luta antiga. E tem a questão da Lei Candir, ainda... Uma luta antiga, tem a Lei Candir que sequestra do Estado aqui as condições, porque a Lei Candir é fantástica, mas as contrapartidas delas deveriam acontecer. O problema é que sequer isso acontece. Dormita lá em Brasília, num berço esplêndido lá, sem discussão efetiva, as compensações devidas ao Estado do Pará para fazer vez à condição do Estado dar respostas para a sua própria economia. E veja, eu vi como se deu desenvolvimento em Suape, como se deu desenvolvimento em Pecém. Precisa de logística para que o mundo empreendedor aposte as suas fichas em uma determinada região. O Pará é a bola da vez. Se o investimento se consolidar com uma logística forte, efetiva, competitiva, como nós temos aqui hoje sendo debatido 2 grandes modais, um deles está a meio caminho, que é a hidrovia Araguaia-Tocantins, a partir de Marabá até Barcarena, já é um grande negócio. E eu dou números e cito exemplos do que significa essa hidrovia. No primeiro momento, quando foi homologado o primeiro processo licitatório e o grupo empreendedor chegou aqui em Marabá, desceu até Itupiranga, montou o canteiro de obras. Aportou as barcaças? Aportou as barcaças, montou o canteiro de obras para começar. Isso nós estamos falando de cerca de 10 anos atrás. Sim. O mundo empreendedor chegou em Marabá. Nós, aqui na Associação Comercial, recebemos a Bunge, a Cargill, a WV Logística, a ADM, a Bertolini. Foi um documento, eu me lembro. O mundo empreendedor aportou, o interesse era adquirir áreas para a instalação dos seus retroportos aqui e operarem a navegação a partir de Marabá para Barcarena. Isso já torna extremamente competitivo. E eu lembro que a referência nossa é um divisor de águas, é uma região sul-sudeste do antes e do depois. Mas isso vinha também no bojo do projeto da ALPA, né, Ítalo? O projeto da ALPA era um projeto que usaria a hidrovia, era uma das condicionantes que estava dentro do projeto, que o governo federal concluísse as reclusas como concluiu, mas que fizesse o derrocamento e que deixou a dizer, não fez o derrocamento, comprometeu. Aí já houve complicações, o projeto ALPA atribuiu a isso a algumas responsabilidades de governo federal não honradas e começaram as complicações. Mas a navegação, ela extrapolava o ALPA. A importância dela extrapolava o projeto de siderurgia. Ela revolucionava uma região porque dava uma alternativa que toda essa produção, tanto a mineral quanto a do agronegócio, pudessem ter em Marabá uma referência. E era tão efetivo que o mundo empreendedor veio para cá. A partir do momento que foi sacado do PAC, você andava muito em Brasília nessa época, estava com o nosso deputado fazendo os debates, você se recorda disso. Sacaram do PAC o trecho do Pedral. A partir daí, as empresas foram embora. Não sem antes fazer investimentos. Algumas delas compraram áreas aqui para estrategicamente terem como retroporto para suas operações. Ou seja, um dia isso acontece. Hoje, nós temos a DTA executando aí, finalizando o seu estudo de Iarima. Tivemos aqui um grande movimento fazendo a assinatura da ordem de serviços, mas é algo que nos preocupa ainda porque precisa de atuação política. E aí, nós entramos, talvez, numa resposta à questão que você fez, por que as coisas não acontecem no Pará? O peso político nosso não tem respondido à altura, ou ele não
não tem essa representação ou ele está deixando de atuar. Porque na hidrovia houve uma ação efetiva, ela começou, está aí o IARIMA sendo entregue, promessas da obra para acontecer a partir de 2019. Mas nós temos obrigações políticas a fazerem para garantir essa obra. Sim. Nós temos que inserir dentro do orçamento da União, para garantir dentro do orçamento da União para a execução no ano que vem, na LDO, os recursos orçamentários. Até então tem uma garantia, o orçamento da obra foi de cerca de 460 milhões, 12 milhões garantidos para essa etapa, mas nós precisamos que a classe política garanta os recursos para que no ano que vem a obra efetivamente saia. Saindo, 2022 ela entra em operação. Nós temos um modal logístico diferencial competitivo pronto. E essa questão da concentração de poder no governo federal, isso não é uma outra distorção que talvez impacte? Porque nós não sabemos sequer quais são os critérios para a composição desses conselhos que definem quais são as obras estratégicas ou não que o Estado do Pará pode incluir, quer dizer, é uma decisão também de cima para baixo. Alguma coisa está errada também nesse pensamento político, né? na gestão política da condução desses processos. Com certeza. Observe, eu falei de hidrovia, que a hidrovia em 2022, todas as forças políticas agindo, ela é uma realidade, ela é um diferencial. E, só voltando um pouquinho para entrar na tua questão, um projeto que revoluciona o estado do Pará do dia para a noite. É a FEPASA. Sim. Ligando o sul a norte do Pará com uma ferrovia estadual. Com um porto no final. Estadual com um porto no final e que vai, além de oportunizar uma janela e porta, um portão, eu diria, para a produção do Centro-Sul, entrar acima do Pará 16, entrar por essa porta que hoje já entra por caminhão, vai entrar com custo infinitamente menor. Essa ferrovia vai induzir novos modelos minerais que estão travados por ausência de logística aqui do sul do Pará. Sim. E que são de conhecimentos, tem alvarás de lavra, só que as empresas não investem porque não tem uma logística eficiente, eficaz, mas que já manifestaram o seu interesse de participarem junto com o governo do estado dessa PPP que está sendo formatada para induzir um projeto. Eu diria que são dois projetos, a hidrovia e a ferrovia, que se completam e que são projetos que, pela sua robustez, eles são projetos de estado, não são projetos de governo A, B, são projetos de estado. Mas aí você entrou numa questão que definitivamente é a pedra no sapato. Se nós não revermos, tivermos um presidente da República, e esse pleito eu vou fazer hoje para a nossa visita aqui de Marabá, para o nosso candidato que está visitando Marabá. Se não tivermos um presidente que abra e uma classe política do Pará que abandone os palanques políticos, as questões partidárias, se una em defesa de um projeto de Estado para rediscutir o pacto federativo da União em relação a esse Estado, nós vamos patinar a vida inteira. Porque a matriz de desenvolvimento do Estado do Pará está pautada em cima da exploração de suas riquezas naturais. E se elas são dominadas ou reguladas ou disciplinadas, e quem tem o poder de mando nela é a União, o Estado do Pará vai ficar eternamente refém. Aí nós estamos falando de energia, de Lei Candir e as compensações que não vêm, da energia com seu ICMS não nem quem gera mais, nem quem consome, que é um absurdo, né? Aí nós vamos para a questão da regulação das águas, vamos para a questão de toda a regulação mineral, vamos para a questão da regulação de demarcação de áreas indígenas, de territórios, de quilombolas. Ou seja, 70% do território do Pará é federalizado. Então, e nunca foi devolvido. Então nós temos um debate extremamente forte que é rediscutir o Pacto Federativo, dar a condição do Estado ter maior mobilidade, ter essa condição de retorno. Vê só, o que nós estamos debatendo agora, esse tema é agressivo demais para o Pará. Como é que nós tivemos aqui, em meados de 84, 85, a implementação de um modelo mineral patrocinado pelo governo federal, que ao longo da sua história não colocou um observatório social para acompanhar os impactos sociais que a mineração iria ocasionar. Existem os impactos positivos, existem os negativos, teriam que minimizar os negativos com políticas sociais. Se largou ao erro. O que aconteceu? Criou-se bolsões de pobreza. As prefeituras e os prefeitos pagando uma conta de difícil recuperação, que é remendar, é uma coxa de retalho, você remendando passivos, não tem como. Uma imigração predatória. Predatória, ou seja, tem um lado positivo, induziu um novo modelo?
poderia ter induzido mais. Sim. Nós temos uma região rica na questão mineral, mas não verticalizamos, não agregamos valor dentro da cadeia. Nós temos aqui a condição de reproduzir na nossa região o que é o Vale do Aço hoje, sim, em termos de mineração. Sim. O que a Uzi Minas representa para aquela região hoje? E a questão do distrito florestal pensado lá atrás no governo Ana Júlia, que seria a sustentabilidade ambiental para essa primeira escala da verticalização mineral através da produção de ferro-gusa? Ela, sem dúvida, a ausência da continuidade dessa aplicação, e aí o setor empresarial também tem sua parcela de culpa, ela de cara comprometeu um segmento extremamente forte de Marabá, que foi o setor de Gusa, que foi a nocaute exatamente por falta de sustentabilidade da sua matriz energética, que era o carvão, que não tinha a certificação vinda de uma cadeia que seria de reflorestamento. Ali começaram os grandes problemas da siderurgia, que agregada a um determinado momento a uma crise internacional sucumbiu. Agregada a um determinado momento a força-tarefa do governo federal, com uma ação extremamente punitiva para o setor, sim, empresarial, de comando e controle, ele simplesmente liquidou. Ele não abriu o diálogo para oportunizar, em virtude do que representava em termos de empregabilidade, em termos de importância como vetor de economia para a região, o que representava o setor. Ele veio com uma força-tarefa, implementou a força total, aplicou multas aqui maiores que os ativos patrimoniais das empresas. Quebrou e o setor quebrou. E aí estamos pagando esse preço, e um grande desafio nosso, reinventar essa roda, reinventar uma nova plataforma de desenvolvimento, e é onde eu digo para você, aí a mineração é importante como agregação de valores na cadeia, vim com a planta de aço. As consultas, Ítalo, as consultas a você como presidente da ASIM, na retomada dessa, já reabriu uma das guzeiras, você acha que poderemos entrar num ciclo virtuoso agora? Eu não acredito porque ainda persiste o problema de sustentabilidade energética, ainda não temos florestas plantadas que deem a condição de sobrevivência no médio e longo prazo para essas plantas. A vontade nossa, a força-tarefa nossa é do retorno, por conta de gerar emprego. Hoje o nosso desafio é gerar emprego para a nossa cidade, para a nossa região, e em cima desse quesito, eu não vejo esse horizonte com um carvão limitado e sem certificação de cadeia. Nós já temos hoje a Sinobras operando aqui, que tem hoje seu reflorestamento, uma área significativa de reflorestamentos acontecendo no Tocantins, porque ainda no Pará as políticas não são salutares e compensatórias para quem quer investir em reflorestamento. Então eu diria assim... E você vai apresentar para o nosso visitante, Jair Bolsonaro, os anseios da indústria regional do Carajás? Eu vou apresentar para o nosso presidente que ele, tendo a felicidade de chegar lá, ele possa olhar o estado do Pará de uma forma diferenciada, considerando os temas que aqui eu vou pontuar. Um deles versa pelo Pacto Federativo mesmo, apoio a obras estruturantes de governo federal que foram largadas há muitos anos, iniciadas e não concluídas, e falar de projetos estratégicos dentro do próprio Estado, projetos de Estado, e que necessitam de apoio federal para sua conclusão, porque eles são projetos de Estado, mas que abrem uma janela e uma porta para o Brasil, como esse projeto da Ferrovia Paraense. Esse é o nosso objetivo, é colocar para que ele também tenha ciência desses dilemas que a gente passa aqui. Mas eu digo para você, não vamos conseguir êxito enquanto o Pará não tomar consciência, tiver clareza, a classe política do Estado do Pará. Eu estou falando dos nossos senadores, dos nossos deputados federais, dos nossos deputados estaduais, dos prefeitos, dos vereadores, um grande movimento do Pará, para, junto ao governo federal, restabelecer as condições de equilíbrio dentro dessa balança. Porque até de maneira suprapartidária, né? De maneira completamente suprapartidária. Eu acho que nós temos que defender os projetos de Estado. Não é mais projeto de governo, é projeto que, independente se é do governo A, B ou C, eles continuam. De sobrevivência, não é isso? De sobrevivência. De todo mundo. Né? Val, eu disse aqui, nós somos a bola da vez. Por conta de todo esse cenário que eu abordei. Nós estamos de cara para o mercado comum, para o mercado consumidor,
com uma condição de sermos competitivos, nós vamos colocar Barcarena como um dos portos mais importantes. Mas para isso existem desafios. Os desafios são o quê? Canalizar investimentos estratégicos na área de estruturação. Eu tenho recebido visitantes de fora. Aqui é um canal de trocas de informação. A gente recebe canadenses, a gente recebe coreanos aqui, já recebemos uma missão chinesa aqui em Marabá, todos eles com esse olhar. O que é a mineração, o que é o agronegócio, como é que isso está acontecendo, o porto mais próximo ao Pará, o que o Pará está oferecendo. E aí é onde nós ficamos a dever. Nós não temos hoje o que tem o estado do Ceará, com Pecém ofertando para o mundo empreendedor, nós não temos o que tem Suape para o Pernambuco ofertando para o mundo. E aí nós ficamos na desvantagem. A classe política nossa tem que se unir em defesa dos projetos estruturantes para esse estado. E aí eu acredito que nós vamos ter sucesso, não tem como ter erro. Nós vamos numa velocidade de locomotiva ou vamos numa velocidade supersônica? Sim. Depende da nossa ação política dentro desse quesito. E show, faça sol. Podem falar o que for da política, mas é ela que faz as coisas acontecerem. Muito obrigado, Ítalo.